Você pode ter todas as ferramentas do mundo. Pode estudar os melhores livros, seguir os maiores mentores, fazer planos, montar estratégias, acordar às 5 da manhã e dormir à meia-noite. Pode aplicar cada princípio de produtividade, cada tática de marketing, cada técnica de mentalidade. Mas se você esquecer dele, do princípio de tudo, da fonte, da raiz, vai viver construindo castelos sobre areia. Porque há algo que o mundo moderno tenta apagar da sua consciência: que o sucesso verdadeiro não nasce apenas da mente, nasce do espírito. A força que move montanhas não está só no esforço físico, mas no alinhamento entre sua alma e o Criador. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, algo muda. Não só ao seu redor, dentro de você. E não estou falando de religiosidade. Estou falando de uma conexão inabalável com algo que vai além do entendimento humano. Algo que transcende a lógica, as fórmulas, os manuais de autoajuda. Estou falando da presença viva de Deus, sendo o alicerce do seu propósito, sendo a voz que te guia quando todas as outras falham, sendo a força que te levanta quando seu corpo e mente desistem. Napoleon Hill escreveu que pensamentos são coisas. Mas o que é um pensamento sem direção divina? O que é um sonho se ele não nasce de um propósito maior que você? Se você quer verdadeiramente transformar sua vida, precisa entender: tudo começa com Deus. Ele é o ponto de partida, o meio e o destino. É a centelha por trás da sua visão, o fogo por trás da sua ambição, a paz por trás da sua conquista. Enquanto o mundo te empurra para correr atrás de status, você é chamado para caminhar em sabedoria. Enquanto todos gritam que você precisa ser o mais rápido, o mais esperto, o mais visível, Deus te chama para ser o mais fiel. E nesse lugar secreto, onde só você e Ele sabem das guerras que você luta em silêncio, é onde sua verdadeira força começa a nascer. Veja bem, os grandes homens da história, aqueles que realmente mudaram o mundo, não começaram com riquezas, fama ou privilégios. Eles começaram com fé. Abraham Lincoln, falido inúmeras vezes, mas movido por um senso de justiça que ia além da política. Thomas Edison, desprezado pela escola, mas alimentado por uma visão que não vinha de si mesmo. Henry Ford, desacreditado por todos, mas com uma convicção interna que só pode vir de algo maior. Todos eles tinham algo em comum: uma crença inflexível de que havia uma mão invisível guiando seus passos. Eles erraram, falharam, caíram, mas não desistiram. Porque sabiam que não estavam sozinhos. Sabiam que estavam sendo moldados, não destruídos. Você pode estar no seu fundo do poço hoje. Pode estar cansado de tentar, machucado pelas quedas, frustrado pelas portas fechadas. Mas talvez, só talvez, Deus permitiu que tudo isso acontecesse para te trazer de volta ao lugar onde tudo começa: a sua presença. Você não precisa ser perfeito. Não precisa saber o que fazer. Precisa apenas entregar, confiar, ouvir. Porque quando Deus guia, Ele provê. Quando Ele comanda, Ele capacita. E quando Ele decide te levantar, não há inferno, crise ou opinião que te segure. Mas essa entrega tem um preço: seu ego, sua necessidade de controle, seu desejo de entender tudo. Deus não é um funcionário das suas metas. Ele é o autor da sua história. E muitas vezes, Ele vai te conduzir por caminhos que você não planejou, não desejou, não entendeu, mas que vão te formar para se tornar aquilo que você nasceu para ser. A maioria das pessoas vive correndo atrás do como. Como ganhar mais, como vencer, como atrair sucesso. Mas o verdadeiro poder está no quem. Quem está no centro da sua vida? Quem está dirigindo o seu barco? Porque se for só você, vai afundar. Mas se for Deus, mesmo quando as águas se agitarem, você vai atravessar. A clareza que você busca não está nos vídeos motivacionais,
nem nos cursos, nem nas planilhas. Está na quietude da presença dele. Quando você silencia o mundo e ouve a voz que criou o universo, tudo dentro de você se realinha. Você para de correr em círculos e começa a caminhar com propósito. Você para de reagir ao caos e começa a responder com sabedoria. Você para de implorar por portas e começa a construir chaves, porque agora você sabe quem está contigo. A mentalidade certa não é só positiva, ela é espiritual. É uma mente renovada, guiada por princípios eternos. Não se trata apenas de atrair riqueza, mas de se tornar digno dela. Porque o que adianta conquistar o mundo e perder a alma? O que adianta alcançar sucesso externo e viver em ruína interior? Colocar Deus em primeiro lugar é mais do que uma frase de efeito. É um ato de coragem. Porque significa dizer não a muitas coisas que o mundo diz que são essenciais. Significa priorizar tempo com Ele antes de buscar a aprovação dos outros. Significa confiar mesmo quando tudo diz para duvidar. E significa obedecer, mesmo quando dói. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Quando Deus está em primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu lugar. A clareza vem, a paz aumenta, as oportunidades certas começam a aparecer. E mesmo quando não vem, você permanece firme, porque seu alicerce não é a circunstância, é a rocha. O maior erro que cometemos é tentar construir uma vida extraordinária sobre fundamentos frágeis. Colocamos nossa fé no dinheiro, na carreira, nas conexões, nos diplomas, e quando tudo isso falha, e vai falhar, nos vemos perdidos, porque tiramos Deus da equação. Mas quando Ele é o início de tudo, nada é em vão. Nem a dor, nem a espera, nem as lágrimas. Você foi criado para mais, para muito mais. Mas precisa alinhar sua visão com a vontade dele, porque o sucesso sem direção divina é apenas ilusão de controle. É vazio disfarçado de vitória. Deus não quer apenas te ver bem-sucedido. Ele quer te ver inteiro. E isso começa com a sua decisão diária de colocá-lo no centro. Não como um ato religioso, mas como um estilo de vida. Como o motor de cada escolha. Como o filtro de cada pensamento. Como o norte em meio ao caos. Porque quando você o honra com sua prioridade, ele te honra com sua presença. E isso é tudo o que você precisa. Você quer mudar sua vida? Então precisa entender o que está fazendo aqui. Porque sem propósito, a alma adoece, o corpo cansa, a mente sabota, e os dias passam como areia escorrendo entre os dedos. Propósito não é luxo, é necessidade. É o fogo que te levanta da cama quando ninguém está te aplaudindo. É o motivo pelo qual você diz não ao que parece bom, porque espera o que é certo. Mas o propósito verdadeiro nunca nasce do ego. Ele nasce de Deus. Você não está aqui por acaso. Seu nascimento não foi acidente. Cada experiência, inclusive as que doeram, foram moldando você para algo muito maior do que simplesmente pagar boletos e sobreviver. Você carrega uma missão, um design, uma marca invisível que só Deus pode revelar por completo. E, enquanto você busca sentido nas coisas externas, Ele está esperando que você volte os olhos para dentro, para o lugar onde Ele sussurra. Foi para isso que eu te criei. O propósito verdadeiro não é encontrado, é revelado. E para que ele seja revelado, você precisa estar conectado à fonte. Deus não grita, ele fala no silêncio. E por isso, o mundo moderno, tão barulhento, tão acelerado, tão cheio de distrações, te afasta da única voz que importa. Você precisa silenciar, precisa priorizar, precisa buscar com fome. Porque só quando você entende o porquê, o como começa a se alinhar. A visão que Deus te dá não é pequena. Ela vai sempre parecer grande demais para sua capacidade atual. E é exatamente assim que deve ser.
Porque, se você fosse capaz de cumpri-la sozinho, não precisaria dele. A visão que vem do céu sempre vai te esticar, te desafiar, te assustar. Vai parecer impossível. Porque é. Sozinho, é. Mas com ele, não há limites. Abraão ouviu uma promessa, que parecia absurda. Moisés foi chamado a liderar uma nação inteira mesmo sendo gago. Davi enfrentou um gigante com uma pedra. José foi traído, vendido e preso, antes de governar um império. Cada um deles teve uma visão maior do que sua condição. Mas todos escolheram confiar mais em Deus do que no que viam ao redor. E você, está confiando em quê? Porque muitos têm sonhos, mas poucos têm disciplina. Muitos querem o destino, mas não suportam o processo. E aqui está uma verdade brutal. O propósito que Deus colocou em você exige responsabilidade. Você pode ter sido criado por graça, mas será moldado pela disciplina. Disciplina é a linguagem do comprometimento. É o que separa quem deseja de quem decide. E sim, ela dói. Ela exige sacrifícios. Exige acordar quando o corpo quer dormir. Estudar quando a mente quer distração. Dizer não a prazeres imediatos para colher frutos duradouros. Mas não existe propósito cumprido sem uma mente disciplinada. A vida espiritual não é uma fuga da realidade. É um enfrentamento superior. Você ora e age. Você ouve e obedece. Você crê e trabalha. O erro de muitos é pensar que confiar em Deus é cruzar os braços. Quando, na verdade, confiar em Deus é levantar todos os dias com a certeza de que Ele vai fazer a parte dele, e você precisa fazer a sua. Fé não é desculpa para a inércia. É combustível para a ação. A disciplina alinha o céu com a terra. Transforma a inspiração em transformação. Porque não adianta você sentir um fogo em seu coração e não fazer nada com ele. Deus não entrega promessas para serem admiradas. Ele entrega missões para serem cumpridas. E isso exige foco, constância, coragem. Coragem. Porque haverá dias em que tudo parecerá escuro, em que você vai se questionar se está mesmo no caminho certo, em que os resultados não virão rápido, os aplausos não virão nunca, e o cansaço vai bater mais forte do que a esperança. É nesses dias que você mais precisa lembrar. Deus não falha. Ele cumpre. Ele termina o que começa, mas Ele quer ver se você vai permanecer. A permanência é o que diferencia os escolhidos dos distraídos. Os que edificam sua vida sobre a rocha e os que vivem dependendo do vento. A maioria desiste porque não vê progresso imediato, porque mede o invisível com métricas humanas. Mas Deus não se move pela sua pressa. Ele se move pelo seu caráter. Ele quer formar algo dentro de você antes de liberar aquilo que você pede. Porque se Ele te entregar hoje o que você não está pronto para carregar, aquilo que deveria te abençoar pode te destruir. Você não foi criado para viver pulandos, de motivação em motivação. Foi criado para ser guiado por propósito, alimentado pela presença, sustentado pela fé e blindado pela disciplina. E aqui vai uma verdade que pode doer. Talvez a sua vida não está mudando porque você ainda está tentando viver pelos seus próprios métodos. Porque você ora por bênçãos, mas continua priorizando o que te afasta dele. Porque você diz que quer mudar, mas ainda alimenta os hábitos que te mantêm preso. Deus quer mudar sua vida. Mas Ele não vai competir com os ídolos que você colocou no centro. O lugar de Deus é o trono, não o banco de passageiros. E enquanto você tratá-lo como uma opção e não como a base de tudo, sua vida continuará girando em círculos. Porque o que Ele mais quer não é te dar uma nova casa, um novo trabalho, uma nova conta bancária. O que Ele quer é te dar um novo coração. E quando o coração muda, tudo muda. Você começa a enxergar com outros olhos,
a valorizar outras coisas, a dizer sim para o que antes parecia difícil e não para o que antes parecia irresistível. A sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna território conquistado, porque a mente alinhada com Deus se torna inquebrável, indestrutível, inevitável. Você começa a entender que o verdadeiro sucesso não é resultado de esforço cego, mas de alinhamento divino com ação estratégica. E é nesse ponto que o céu se move, que as portas certas se abrem, que os relacionamentos certos aparecem, que as respostas chegam, não porque você correu atrás delas desesperadamente, mas porque você estava onde deveria estar, aos pés dele. Você vai cair, vai errar, vai sentir medo, vai chorar em silêncio quando ninguém estiver olhando, vai querer largar tudo, e nesses momentos vai ouvir vozes dentro e fora dizendo: não vale a pena, não vai dar certo, é melhor parar. Mas é aí que a sua fé é testada, não nos dias bons, mas na dor. A resiliência verdadeira não nasce do orgulho, nasce da rendição. É quando você dobra os joelhos, mesmo com o coração sangrando, e diz: Deus, eu ainda confio em ti. É quando você entende que continuar não é uma questão de força, é uma questão de fidelidade. Veja, o ouro não brilha até ser provado no fogo. O diamante não é formado sem pressão, e você não será lapidado sem enfrentar desertos. Os desertos não são sinais de abandono, são territórios de revelação. É no deserto que Deus tira tudo que é excesso, tudo que é vaidade, tudo que é ruído, e revela o essencial. É ali que você aprende a ouvir a sua voz, quando todas as outras se calam. É ali que sua fé se torna mais do que palavras bonitas, se torna raiz. Você pode perder tudo: dinheiro, fama, relacionamentos, reconhecimento. Mas se não perder sua fé, você ainda tem tudo, porque enquanto Deus for seu alicerce, sua reconstrução é apenas uma questão de tempo. Essa é a força dos resilientes. Não são movidos por resultados, são movidos por convicções. Eles entendem que dor faz parte do processo, que as cicatrizes contam histórias de sobrevivência, não de fracasso, que a espera não é punição, é preparação, que o silêncio de Deus muitas vezes é o momento em que Ele está trabalhando nos bastidores da sua alma, e nessa jornada há uma chave esquecida, que transforma tudo: a gratidão. Gratidão não é dizer obrigado quando tudo vai bem. É manter o coração aquecido mesmo quando o mundo ao redor está frio. É olhar para o pouco como se fosse muito. É enxergar a bênção escondida dentro da dificuldade. É abrir os olhos e perceber que o simples fato de estar vivo, de ter uma nova chance hoje, já é milagre suficiente. A gratidão te alinha com o céu. Ela muda o foco da falta para a abundância. Ela transforma a frustração em percepção. Quando você é grato pelo que tem, Deus te prepara para o que ainda vai dar. E então, você percebe que precisa agir, não com pressa, não com ansiedade, mas com intenção. Porque agora, sua ação não vem do desespero, vem da clareza. Não é mais sobre correr atrás de tudo, é sobre perseguir o que é certo. A ação intencional nasce quando a visão está alinhada com o propósito, e o propósito está alinhado com Deus. Você começa a dizer sim com mais consciência, e não com mais firmeza. Começa a escolher seus ambientes, suas companhias, suas palavras. Você para de reagir e começa a liderar. Para de se comparar e começa a construir, porque você sabe: quem você está se tornando é mais importante do que o que está conquistando. O mundo lá fora vai tentar te distrair. Vai te dizer que você precisa ser mais, ter mais, provar mais. Mas o céu só te pede uma coisa: fidelidade. E fidelidade
É fazer o certo quando ninguém está vendo. É manter sua integridade mesmo quando ninguém aplaude. É andar com excelência, não para impressionar, mas para honrar. Você não foi chamado para uma vida medíocre. Não foi chamado para sobreviver. Foi chamado para manifestar o céu na terra através da sua existência. Mas isso exige que cada passo seja dado com consciência divina. Que você olhe para cada oportunidade com olhos espirituais. Que você trabalhe com mãos limpas, mente clara e coração em paz. E quando agir, haja com fé, haja como quem já recebeu, mesmo sem ver. Haja como quem já venceu, mesmo sem sentir. Porque fé não espera sentir para agir. Fé age e depois vê. Haja com autoridade, com ousadia, com excelência, como quem representa algo maior. Porque você não está só fazendo o seu trabalho. Você está cumprindo um chamado, e é isso que torna tudo diferente. É isso que transforma o comum em extraordinário. É isso que separa quem vive no automático de quem vive com propósito. Mas lembre-se, viver com propósito custa caro. Vai te custar a opinião dos outros. Vai te custar noites de sono. Vai te custar decisões difíceis. Mas o preço da obediência é sempre menor do que o preço do arrependimento. E o que Deus tem para você não é pequeno. Você nasceu para impactar, para transformar, para liderar, para ser luz em meio à escuridão. Mas para isso precisa continuar. Mesmo quando dói, mesmo quando demora, mesmo quando ninguém entende. Continue. Continue porque Deus ainda está escrevendo. Continue porque Ele não termina obras pela metade. Continue porque, mesmo que os ventos estejam fortes, você tem uma âncora, a presença dEle. E se você tiver essa âncora, pode atravessar qualquer tempestade. A transformação não acontece quando você muda o que faz. Ela começa quando você muda quem você é. Muitos querem resultados novos, mas continuam com a mesma identidade antiga. Tentam alcançar o extraordinário carregando as correntes da mediocridade. Tentam subir montanhas com a bagagem do passado. Mas a verdade é simples e dura. Você não pode viver um futuro novo com uma mente velha. Você precisa matar o velho eu. A versão que se sabota, que procrastina, que se esconde atrás de desculpas, que tem medo de se arriscar, que se contenta com migalhas, que vive com um pé no propósito e outro no conforto. Essa versão precisa morrer, se você quiser ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Porque Deus não unge disfarces. Ele unge a verdade. E a verdade é que muita gente está tentando parecer forte por fora, enquanto sangra por dentro. Tentando manter uma imagem, enquanto a alma grita por libertação. E o que Deus quer de você não é performance, é rendição. Renda-se. Renda-se não significa desistir. Significa permitir. Significa parar de lutar contra o que Deus quer fazer em você. Significa abrir mão do controle e deixar Ele guiar. Significa soltar o passado, os traumas, as crenças limitantes e dizer: Senhor, quebra o que for preciso, mas faz de novo. É aí que você começa a liderar. Não os outros, a si mesmo. A liderança mais difícil do mundo é a de si mesmo. Porque você pode até esconder suas falhas dos outros, mas não de você. Pode mentir para todos, menos para o espelho. E a liderança real exige integridade silenciosa. Exige olhar no espelho e encarar a pergunta que muda destinos. Você está sendo fiel ao que Deus te chamou para ser? Não ao que os outros esperam. Não ao que o mundo aplaude, mas ao que Deus te chamou para ser. Essa é a guerra, não entre você e o mundo, mas entre você e o seu eu antigo. E essa guerra é vencida dia após dia. Escolha após escolha. Renúncia após renúncia.
É quando você decide não responder com raiva, quando decide não se vingar, quando prefere perder com honra do que vencer com corrupção, quando silencia o orgulho e ouve a voz da consciência. É aí que começa a verdadeira autoridade. Não a que grita, a que inspira, não a que domina, a que serve, não a que se impõe, a que é sustentada por propósito, valores e presença. E sabe o que é mais poderoso? Quando você se alinha com Deus, você não precisa mais provar nada para ninguém. Sua paz fala por você. Seu silêncio constrange. Sua postura incomoda os que vivem de aparência. Porque você não anda mais no ritmo do mundo. Anda no ritmo do céu. E nesse ritmo, você aprende que a verdadeira transformação não é rápida. É profunda. Não é chamativa. É constante. Não acontece em um culto, uma palestra ou um vídeo no YouTube. Ela acontece nos bastidores, quando ninguém vê. Quando você fecha a porta do quarto, dobra os joelhos e diz: eu não quero mais ser o mesmo. Me transforma. É essa oração que Deus responde. Não a que pede sucesso imediato, mas a que clama por santidade. A que reconhece que, sem Ele, você não é nada. A que coloca Deus em primeiro lugar. Não só de boca, mas de verdade. No tempo, nas finanças, nas decisões, nos relacionamentos, no coração. E então, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você acorda diferente, anda diferente, pensa diferente, trabalha diferente. Porque agora a sua raiz está firme. E quem tem raiz não teme a tempestade. Quem tem raiz não depende de aprovação. Quem tem raiz frutifica no tempo certo. E é aqui que eu te digo: não desista, porque você não veio até aqui por acaso. Essa mensagem não cruzou seu caminho por sorte. Há um propósito sendo ativado em você agora. Uma decisão que precisa ser tomada. Um ciclo que precisa ser encerrado. Um novo tempo que está prestes a começar. Mas que exige de você coragem. Coragem para deixar para trás o que já não serve. Coragem para abrir mão da versão limitada de si mesmo. Coragem para caminhar com Deus, mesmo sem entender todos os porquês. Coragem para dizer: eu estou pronto. Pronto para assumir minha responsabilidade. Pronto para alinhar minha mente à verdade. Pronto para buscar a presença mais do que os aplausos. Pronto para viver uma vida que não apenas pareça vitoriosa, mas que seja cheia de propósito, verdade e eternidade. Porque no final das contas, é só isso que importa. Não é o quanto você conquistou, mas o quanto você cumpriu. Não é o que os outros pensam de você, mas o que Deus vê quando te olha. Não é o tamanho do seu nome, mas a profundidade da sua fé. E quando sua vida estiver fundamentada nisso, você será inabalável. Acredite, com Deus em primeiro lugar, tudo muda.